Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o SC News. E a nova diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura foi apresentada. Eles vão assumir o comando da bancada agora em fevereiro de 2023. Os rumos e direcionamentos das pautas e ações da FPA nos próximos 2 anos foram apresentados em coletiva realizada na sede da entidade em Brasília. A entrevista contou com a participação do deputado Sérgio Souza, atual presidente, e do deputado Pedro Lupion, presidente eleito para comandar no biênio 2023-2024. Arthur Lira foi recebido pelos dirigentes do segmento em apoio incondicional para a sua reeleição na presidência da Câmara dos Deputados. Nós o convidamos para externar o apoio incondicional da Frente Parlamentar Agropecuária, dos seus membros, à sua reeleição. E não fazemos isso por acaso, no entanto, fazemos isso porque durante esses últimos anos, especialmente os 2 anos, onde esteve à frente a fazer a presidência da Câmara dos Deputados, ele assumiu um compromisso com o nosso setor, de pautar aqueles projetos na hora do almoço, importantíssimos para nós, mas que adormecia há décadas nas comissões e no plenário da Câmara dos Deputados. E nós vimos avançar esses projetos. E por isso que nada mais justo e correto de quem defende um setor e quem trabalha setorialmente dizer o seguinte: queremos continuar com alguém na presidência que cuida do nosso setor. Em relação ao futuro do agronegócio com o próximo governo, os dirigentes da FPA demonstraram muitas preocupações. Entre elas, a previsão de apenas 1,5 bilhão de reais para o setor, enquanto o orçamento da União prevê 5 bilhões de reais para a cultura. Recursos que podem não ser suficientes para garantir programas como o Plano Safra, Proagro e Seguro Agrícola. Pedro Lupion também destacou como pautas prioritárias a regularização ambiental, o marco temporal e a demarcação de terras indígenas em tramitação no STF. E na coletiva fez críticas à atuação de senadores em pautas de interesse do setor. Várias das pautas que nós aprovamos com muito debate, com muito trabalho na Câmara dos Deputados, acabaram ficando engavetadas no Senado, e vamos falar de autocontrole, falar de licenciamento ambiental, falar de temas que são tão caros e tão importantes para nós, para o setor agropecuário como um todo. Seguem as pautas que ainda não foram aprovadas, mas entram também preocupações grandes. Como hoje mesmo saiu a notícia em vários locais sobre demarcação de terras indígenas, uma preocupação enorme que nós temos em relação a vários estados em que, se continuar o julgamento do Supremo Tribunal Federal da maneira como está, nós não vamos respeitar o marco temporal, e isso faz com que a gente perca a área produtiva no país numa monta impressionante, gigantesca. Nós temos que trabalhar rapidamente no legislativo para evitar isso, assim como outros temas, como a modernização do Código Florestal, como a possibilidade de fazer os nossos produtores terem a sua voz e a sua vez, e também um tema que colocamos hoje, a importância para o presidente Arthur Lira, da prorrogação do programa de regularização ambiental, que muitos estados não fizeram por burocracia, por sistemas falhos, mas os produtores fizeram o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e precisam fazer o programa de regularização ambiental, que é o PRA, que é o sequente, e ele vence agora dia 31 de dezembro. Então é um tema que a gente precisa correr bastante, seja com uma medida provisória, seja em algum texto que está lá no Congresso, para que a gente dê mais esse prazo para o produtor rural poder se regularizar. Com a nova alta de casos da Covid-19, a própolis tem servido para auxiliar no tratamento da doença. Segundo Armindo Vieira Júnior, renomado apicultor e fundador da Cia da Abelha, o alimento é composto de nutrientes antimicrobianos, agindo contra bactérias, fungos, leveduras e outros vírus. Em uma pesquisa científica feita com pacientes em um hospital em Salvador, foi constatado que quem recebeu doses da substância permaneceu menos tempo internado do que outras pessoas que não participou do tratamento. Por isso, cada vez mais cresce o interesse internacional pela própolis produzida aqui no Brasil. Para se ter uma ideia,
92% da própolis in natura consumido no Japão é de origem brasileira. E nós vamos para o intervalo e já voltamos. Agora em Jataí, Protec, uma empresa que tem o compromisso de trazer as melhores soluções agrícolas para o produtor rural, através de valores fortes, como ética, confiança, competência, comprometimento, se destaca no mercado rural. Comercializamos insumos agrícolas para as principais culturas da região. Hoje, contamos com lojas distribuídas nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, região noroeste de Minas e região oeste de Goiás. Ao longo desses mais de 20 anos de estrada, temos orgulho de ser Protec. Procampo, desde 2000 ajudando o produtor rural a implementar tecnologias e aumentar a produtividade e rentabilidade na pecuária e agricultura. Organização que gera resultados. Credenciada para projetos de financiamento junto ao Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Profissionais dedicados às mais modernas práticas agropecuárias. Venha conhecer mais do nosso trabalho. Procampo, fazendo pelo produtor, fazendo pelo campo. O IBGE divulgou novos dados da pesquisa industrial mensal Produção Física. Esta pesquisa revelou que a indústria goiana cresceu 3% em outubro, mais que em setembro deste ano. O estado ficou em segundo lugar no Brasil, ficando atrás apenas do Pará, que registrou 5,2% de crescimento. O principal motivo desta alta é a produção do álcool etílico e de alimentos. A fabricação de coque e de outros derivados de combustíveis teve uma alta de 14,2%, enquanto os alimentícios registraram 12,4%. Logo na sequência estão as produções de açúcar cristal, leite esterilizado e condensado, extrato, purês e polpas de tomate. O único setor que teve uma queda foi o de veículos automotores, reboques e carrocerias, com uma retração de 24,8%. Mesmo com esta queda, Goiás manteve o saldo positivo em relação a um ano anterior de 2%. O palestrante e pesquisador Ubirajara Bilego falou sobre como foi o processo científico de como fornecer melhor suplementação ao gado de corte. Eu estou aqui agora com o Ubirajara Bilego, ele é pesquisador veterinário. Ele vai contar mais um pouco para a gente sobre a sua experiência na pesquisa com terminação de vacas de descarte. Sim, foram resultados relativos à terminação de vacas de descarte, só que antes do período de confinamento, nós submetemos esses animais a diferentes estratégias de suplementação. E aqueles animais que tiveram uma melhor nutrição na fase de pré-engorda entraram com maior peso corporal no confinamento. Esse maior peso na entrada do confinamento, ele persistiu até o final do confinamento e além do maior peso, representou maior peso de carcaça quente e maior rendimento de carcaça e uma carcaça de melhor qualidade. E quanto tempo levou para vocês chegarem a essa conclusão? Nossas avaliações foram, na fase de suplementação, durou 60 dias e tempo de confinamento também foram mais 60 dias. Então, ao todo, 120 dias de avaliação. E para o produtor que esteve aqui, né, nesse workshop, vai trazer algum benefício para ele? Sim, essas pesquisas são pesquisas aplicadas e elas foram desenvolvidas já com a demanda dos produtores. Os produtores que nos trouxeram essas dúvidas e nós desenhamos esse experimento com essas hipóteses levantadas e hoje é a oportunidade que a gente devolve essa resposta ao produtor que nos questionou lá 3, 4 anos atrás. E o SC News vai ficando por aqui. Para mais informações, sucessonocampo.com.br. Também estamos nas redes sociais @sucesso no campo. Tchau, tchau e até mais.